Jean, Rodrigo, vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar? Não, com essa categoria aí dos nossos apresentadores, né? Foi o Jean, mas da minha parte eu fico até constrangido. Vamos aproveitar aí o conteúdo muito completo aí, né? Bem no detalhe. Acho que, como eu falo, né? Banho de loja aí, né? Vamos aproveitar que é ouro. Pode iniciar, Carolina? Pode, Marcelo, vai lá, fica à vontade. Maravilha, maravilha. Eu gosto da humildade desse pessoal, ó, rapaz. O Jean e o seu Rodrigo. Grandes profissionais. Prazer trabalhar com vocês, pode ter certeza disso. Bem, pessoal, Marcelo Alves, aqui eu trabalho na área do EPGTI, apoio ao CIO e à infraestrutura. Comigo trabalha o coordenador, é o Rodrigo Lopes, que grande parte de vocês já conhece, e o meu par aqui é o Fernando Souza, da área de sistemas. E eu trabalho apoiando a área do Jorge, do Jean, para a área de infraestrutura, beleza? A gente vai falar um pouco mais hoje, continuar falando sobre os padrões de segurança, tá? A gente vai falar sobre LGPD, também eventos cyber, e vai falar um pouco, vai ter um quiz no finalzinho aí, tranquilo, para todo mundo responder. Bem tranquilão, tá? Tá valendo o brinde aí, Marcelo, nesse quiz aí? Vale, pô. Quem acertar isso, o Rodrigo falou que paga o que quiser. Pode ficar à vontade, Legal. pessoal. Pode pedir, hein? Já era, Rodrigo. O Rodrigo é o cara. Era. Bem, pessoal, aqui a gente vai falar um pouco sobre governança e tecnologia da informação, que é um conjunto de melhores práticas, né? E gerenciamento e controle de TI de forma estratégica, visando maximizar o valor gerado. Vale sempre chamar atenção, maximizar o valor gerado, tá? Entre os objetivos de TI, desculpa, entre os objetivos de TI e de governança, está a melhoria eficácia do processo de TI. E ressaltando aqui, a redução de riscos associados à utilização de TI. A redução de riscos associados à utilização de TI. Beleza? Entre os processos de governança de TI, que é o que faz parte de um braço da governança corporativa, existem as diretrizes estratégicas, estrutura organizacional, planos de negócio, e existem os processos e sistemas. Dentro dele está localizado lá segurança e integridade da informação, né? De suma importância para a empresa, integridade da informação, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a LGPD, integridade da informação. Organização com governança. Então, você tendo governança implementada em uma organização, você já sai na frente em 20% em relação às outras empresas. Você aplicando as melhores práticas de governança, de TI, nas organizações, você já sai 20% acima das outras empresas, além das outras empresas. Os padrões que a gente comentou semana passada, lembra? COBIT, quem quiser, tem a oportunidade de ver as gravações que foram feitas pela Carolina. ISO, COBIT, o CIS, estão lá em cima, o guarda-chuva principal, e aí vai, né? O RIBA para a área de saúde, ISO, o MITRE para eventos, e assim vai, tá bom? O OSH para desenvolvimento, o NIST para eventos de segurança, assim vai. Hoje a gente vai falar em específico do COBIT, que é muito utilizado aqui, que a gente tem um especialista na nossa área aí, que é o Rodrigo, conhece o COBIT de cabo a rabo, ele tem bom relacionamento aí com grandes profissionais de COBIT do mercado, e o COBIT ele tem hoje em dia 40 objetivos e 7 componentes. A gente está utilizando hoje, pessoal, o COBIT no PCG, Plano de Continuidade Gerenciado, que é um projeto do Jean, que tem o apoio do Arley, do Sérgio e do Jorge. São os profissionais que estão apoiando esse projeto. Nesse projeto, nessa empresa em específico, que vocês não vão nem acreditar, mas eles utilizam 6 componentes do COBIT. Apenas 6. A gente utiliza outros, né? A gente escolheu alguns componentes para atender o PCG, que é o Plano de Continuidade Gerenciado, mas essa empresa escolheu 6 componentes. Qual será a empresa? Vou falar de novo de saúde? Não vou falar de saúde. Vou falar de agricultura, por incrível que pareça. Uma empresa de agricultura. Na agricultura, no passado, o cara subia no trator e saía, né? Manivela para frente, para o lado, por trás, e caía arrancando tudo e ele saía destruindo. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, tem que ter
um profissional qualificado, os maquinários são inteligentes, super inteligentes, de última geração. O profissional tem que saber ler, muitas vezes em inglês, não é simplesmente chegar e ver, é monitorado por drone, né? É monitorado. O arado, ele tem uma quantidade de fertilizantes, uma quantidade de produtos químicos que tem que ser distribuídos para poder acompanhar a terra, a umidade, qual a qualidade da terra. Hoje eles enxergam isso dentro do próprio equipamento, via satélite, de como se encontra o equipamento, como se encontra a atmosfera para poder, naquele momento, fazer o plantio. Nossa, cara, é uma inteligência fora do normal, que antigamente a gente só tinha um processo manual. Então, aqui, o COBIT 2019. Quais são os domínios que vão ser usados? 5 domínios em específico aqui. EDO, APO, PAI, DSS. Muita gente aqui, principalmente de infraestrutura, conhece esses componentes, né? E agora, quais são os objetivos que eles estão utilizando aqui? Estão utilizando alguns objetivos. Ó. Ele pinça, ele vai lá, pega o EDM 01 e usa para governança. Ele pega no APO, ele pegou 4 processos, 4 objetivos no APO, e está usando 4 objetivos no APO. Foi no DSS, pegou 2. Então, é exatamente isso que a gente faz. Mas são 40, esquece, a gente vai estar usando só o que é necessário para aquele momento, para o que a gente está usando. Isso que é importante para a gente, beleza? Agora a gente vai falar de LGPD. A gente falou semana passada, né? Só um overview sobre LGPD. Mas agora se aprofundar um pouquinho mais. Quais são as penalidades? E entre as penalidades, a gente vai observar aqui, ó, o segundo item aqui das sanções administrativas. Objetivos de divulgação do incidente. Divulgação do incidente, primordial. Então, a empresa que houve uma invasão, foi hackeada, os dados foram divulgados, eles estão de posse e vão ser divulgados, porque se a empresa não pagar, porque não vai pagar, vai ser divulgado na Dark Web ou de alguma forma, tem que entrar na NPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, e informar. Olha, isso. Então, a área do Jean vai falar com a Januária, que é a DPO, que vai entrar em contato com a NPD e vai divulgar. Pelo contrário, multa de 2% no faturamento e tal. Aí a pergunta vem, legal, e aí, mas o que tem a ver com governança? Olha os itens que eles dizem lá embaixo, que são primordiais para a autoridade, que levam em consideração quando um evento acontece. Política de boas práticas, item 7, e governança. Políticas de boas práticas e governança. Ou seja, tem uma governança de TI, tem uma governança corporativa, implementa as melhores práticas. Cara, então eu vou dar uma aliviada aqui. Eu vou ver, você tem projetos? Estão em andamento? Então eu vou andar com esses projetos, vou fazer as coisas acontecerem. Tá? Agora a pergunta aqui, né? LGPD. Mas o que tem a ver? Tem a ver com processo, tem a ver com padrões. Por exemplo, a LGPD usa 27.701, 27.001, a ISO 27.001, 27.002, vários componentes da 27.002, principalmente controle de acesso, que o Jean sempre luta por isso, né? Controle de acesso, gestão de ativos, criptografia de dados, que está usando, vai entrar aí com os filtros da Oracle e tal, criptografia de dados e assim por diante. E a 27.701. Aí ele diz SGPI, né? Sistema Geral de Privacidade da Informação, que está dentro do SGSI, né? Que é um projeto que a gente está também para entrar logo em breve para a gente, na Unimed. Aí a gente... Mas, pô, o investimento é alto. Cara, o investimento é alto. O pessoal fala que é despesa, né? Não, é um investimento. Porque se ela não investir, a empresa não investir, ela vai ter uma multa simples nos Estados Unidos, tá? Por exemplo, 1,6 bilhões de dólares. Mas se ela investir 4% desse valor em TI, ela evita, eu não vou falar que evita totalmente, que é quase impossível, tá, pessoal? Mas ela reduz consideravelmente uma evasão na empresa, que ela seja, que uma empresa fica mais fácil de ser acessada e que fique vulnerável. 4%. Então, vale a pena o investimento em segurança da informação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente hospitalar, né? Hoje, o ambiente hospitalar está conectado em vários ambientes, né? Uma fábrica de software, ou cara remoto, ou uma empresa de hardware, ou uma empresa de... um fornecedor, né? Um gerente de contas. Todas essas empresas parceiras, ela tem que ter uma LGPD. Ela tem que adotar uma LGPD. Tanto que o Jorge, hoje em dia, ele implementa, ele vai lá e pede um aditivo, coloca nos aditivos, na renovação de contrato, o jurídico coloca
os itens da LGPD, ele tem que ter um processo de continuidade de negócio, por exemplo. Essas empresas têm que ter. Você pode perder um acesso desse, o cara fala assim, mas desculpa, eu não tenho. Desculpa não, você tem que ter, tem no contrato. Se você não tem, você vai pagar uma multa. Né? A empresa preza por isso. Não é só a responsabilidade da Unimed, porque é uma empresa grande. É a responsabilidade do parceiro também. Todos são responsáveis. Na hora da contratação, se ele não tiver, ele perde. Ele vai perder uma possível contratação, uma proposta que vai tentar colocar dentro do Unimed, vai perder simplesmente porque ele não tem um processo adotado. E os ataques, né? Assim, a gente fala muito dos ataques. Ataques de firma, de dispositivos, de ressonância, entre outros, né? Componentes de ressonância magnética, computadorizada, raio-x, entre outros, que hoje está super avançado, conectados em rede. Tem invasão, ele consegue alterar, ele consegue colocar no dispositivo um sinal dizendo que aquele ali pode ser um câncer. Aí o cara vai lá assim, pô, todos os diagnósticos que o cara vai fazer lá tem câncer, vai ver, cara, é um dispositivo daquele que ele foi hackeado e o cara conseguiu alterar o firmware para colocar lá dentro um sinal dizendo que ele está com problema. Mesma coisa se uma ameaça interna de hospital, um vendedor que vai lá vender um produto, o cara tem acesso à minha rede aí, toma a senha. Não, deixa que eu boto para você. Não existe isso, cara. Então, assim, terceiro, o cara vai lá, não tem um acesso de crachá, ou senão um login de senha. O cara passa para mim aí para acessar o meu Wi-Fi aqui rapidinho. O cara vai e coloca, o cara acessa. Não pode, né? A senha pessoal é intransferível, né? Mesma coisa assim, os aplicativos de celular, né? Tá dando ambiente hospitalar, tem que ter o RIPA aplicado, tem que ter os componentes, tem que ter um padrão, né, estabelecido, tem que ser respeitado. Deve ser respeitado. Eu vejo muito isso acontecer, o pessoal respeita, né? É cobrado pela área de segurança, né? E aqui, quais são os riscos? Na área de saúde do paciente, por exemplo, um dispositivo médico, equipamentos dos médicos, os sistemas de informação hospitalar e da privacidade de dados. A informação do funcionário, né? A folha de pagamento, que ela pode ser hackeada, divulgada, né? A propriedade intelectual, que hoje em dia vários países aí, né? Xing Ling aí está tentando. Ele pega a propriedade intelectual, a gente sabe disso e tal, né? Operações hospitalares, né? O controle da operação, o sistema de inventário, controle, os dados gerenciados da empresa, de agendamento. O cara consegue alterar aqueles agendamentos todos da pessoa. O cara entra, hackeia e coloca todo mundo para cumprir com o médico no mesmo horário. Chega lá, está 50, 20, 30 pessoas num dia, no mesmo horário. O cara vai virar um fuzuê danado. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de incidente de segurança, para vocês terem uma noção. É rápido, tá? Só para vocês terem uma noção aqui de incidente de segurança, beleza? Esse aqui é um incidente de segurança, pessoal. Olha aqui, presta atenção e eu vou voltar depois para a gente dar uma olhada, tá bom? Incidente de segurança num presídio em Israel. Olha só. Tá vendo? Eu vou comentar, vou voltar e a gente vai comentar depois sobre isso, tá bom? Mas dê uma olhada só no que está acontecendo. Tá vendo? Olha só. Então, o Homer Simpson caiu? Depois eu vou te dizer os personagens que são, Rodrigo, Fernando. Tô aguardando o cara pegar o telefone e ligar para dizer que chamar o BOP, hein? Você acha que vai... Também tô achando, tá igualzinho, cara. Espero você ver. Tá lá, ó. Tá vendo a situação? Já tirou foto e tudo, que agora ele já perdeu, né? Agora vamos voltar aqui para a gente entender o processo. Ó, o operador do SOC, lá do Alessandro, está olhando. Opa, tela azul. Estranho, né? Peraí, o que é essa tela azul aqui? Apareceu para ele aqui e apareceu para ele no meio, né? Na telinha dele apareceu também no meio dele. Mas daqui a pouco aparece uma telinha preta lá em cima, pessoal. Olha. Tela preta e tela preta para ele. Ele achou estranho de novo. E vermelho. Quando apareceu o laranjinha lá, que é o vermelho, ele já sentiu a situação ficar complicada. Aí ele falou, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele abaixou a cabecinha dele, foi dar uma olhada no que era. No que ele abaixou a cabeça, olha o que acontece agora, pessoal. Olha o que acontece. Todo o ambiente hackeado. Ou seja, em segundos. Ele não tem como, né? Não tem como. Agora ele fala assim, opa, peraí, vou chamar quem? O Batman Robin. Vou chamar o Batman Robin. E esse cara aqui, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, daqui a uns anos, é o Alessandro, né, Alessandro? Alessandro...
Já tá parecido, a cabecinha tá igual. Aí, ó, branque. Cabelo branco. Alessandro, lá no SOC, vai chamar o Batman e Robin. Ele foi lá, saiu correndo, vou chamar o Batman e Robin. Aí vem o Batman e Robin, né? Quem é esse carinha aqui? Seu Paulo. E aqui o Jean, ó. E aqui do lado o cara do forense. Ó. Aí o Alessandro, que não é bobo, ele fica distante. Tipo assim, não fez nada, hein? Fez nada, aconteceu. Eu quero saber, não fiz nada. Aí tá lá o seu Paulo tirando foto para mandar pro Salomão, evidências e tal. E o Jean lá no teclado, no mouse lá, tentando fazer a coisa funcionar, mais nada. E aí, ó. E é isso aí que acontece, pessoal. Então, o que a gente está dizendo com isso? O que a gente está querendo dizer é que esse envolvimento, quando existe um ataque, o pessoal atua fortemente na segurança da empresa. E garante fortemente 24 horas por dia, uma equipe 24/7 para garantir a continuidade do negócio. Mas se houver, de alguma forma, um ataque, a gente tem que ter a união de todas as equipes. É primordial, é de suma importância, para a gente poder restabelecer o negócio, restabelecer o sistema. Existe todo um protocolo desenvolvido para quando houver um ataque, seja qual for, que seja atuado, que tenha uma intervenção imediata. Existe um processo por trás? Existe. Mas, quando acontece, olha a velocidade que isso acontece. E não tem como escapar. Beleza, pessoal? A gente vai entrar agora. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre cultura, né? Cultura preventiva. É importante ter uma cultura preventiva, de segurança, para identificar o foco da organização, para vigilância, para uma vigilância, né? Para desenvolver na companhia a capacidade de detectar, né? De prever, não só para desenvolvimento, para também na área de infraestrutura, quando o cara dá uma permissão de acesso a um determinado recurso, a um determinado sistema, quando o cara desenvolve um software, né? Quando ele escolhe um parceiro, uma empresa parceira para trabalhar, né? Aquele cara vai tapinha nas costas, esquece. Eu preciso que você esteja dentro das melhores práticas de segurança da empresa, tá? Então, isso é muito importante, adotando os padrões de segurança que são adotados pela Unimed também, tá? Vamos fazer um quiz rapidinho aqui? Tranquilo esse quiz, tá? Uma pergunta simples, assim, o que é governança tecnológica? Aí a primeira perguntinha lá é um framework utilizado para apoiar e controlar a área de TI de forma estratégica, visando maximizar o valor gerado? Quem acha que sim, responde aí na mãozinha, né? Vai lá na mãozinha. Eu acho que é a A. Beleza? Agora, quem acha que é o B, abaixa a mãozinha do A e vai no B. É um conjunto de práticas utilizado para gerenciar a TI de forma estratégica, visando minimizar os riscos de incidentes corporativos. Quem acha que é esse, vai mãozinha no B aí para mim, por favor. Quem acha que é B. Beleza? Agora, vamos lá no C. Pode baixar a mãozinha, vamos lá no C. É um conjunto de práticas e processos utilizados para gerenciar e controlar a área de TI de forma estratégica, visando maximizar o valor gerado. Quem acha que é o C, vai lá, clica na mãozinha aí para a gente ter uma noção, só para ter uma noção aí da quantidade de pessoas. Beleza? O Maravilha. pessoal foi nascer, hein, Marcelo? O pessoal foi na C, é? Vamos ver? Se não é que acertaram? Ó, Beleza, pessoal, é C mesmo, tá? E agora a próxima pergunta: quais são os objetivos da governança tecnológica? Então, na governança tecnológica, quais são os principais objetivos aí? São a melhoria, eficácia e eficiência dos custos de TI e valor gerado pelos investimentos de TI, entre outros, ou melhoria de eficiência e eficácia, que é a B, do processo de TI, e a redução de riscos associados à utilização de TI, entre outros. Ou se não, é simplesmente uma governança de TI que estão a melhoria e eficácia dos processos de TI. Qual será, hein, pessoal? Quem responde que acha que é A, vai lá uma mãozinha no A. Beleza. Quem acha que é B, pode pressionar a mãozinha aí para a gente saber se tem noção que acha que é B. ó. Beleza, pode abaixar. E quem acha que é C, pode abaixar a mãozinha e volta para C. Maravilha. Beleza, pessoal? Vamos saber o que é? Realmente a resposta é B. O pessoal tá afiado, hein? Carolina, o pessoal tá ligado, né? Isso é legal, isso é importante. E agora,
a última sequência, pessoal. Agora a gente vai perguntar quais são as principais características de um plano de ciberdefesa. São as características, tá, pessoal? Aqui é aquela pegadinha chata, né? Será que é garantir a segurança e a vigilância e eficácia? Ou será que é garantir a maturidade, vigilância e resiliência? Ou será que é segurança, vigilância e resiliência? O que será, hein? Então, pessoal, quem acha que é A, pode levantar a mãozinha para o A. Quem acha que é B, que é maturidade, vigilância e resiliência. E quem acha que é C, segurança, vigilância e resiliência, pressiona o C. Acho que o pessoal fez dever, acho que o pessoal fez dever de casa, hein? Tô achando, hein? Olha lá! Maravilha, pessoal. Maravilha. Isso é importante demais. Muito importante que vocês tenham esse conhecimento. Então, agora a gente vai aqui para sanções da LGPD, o que é considerado uma penalidade, né? Escolhido uma entre elas, está aqui, ó, a obrigação de conhecer as penalidades, se possível, manter atualizado. Ou será que é a B, que é divulgar um incidente de segurança? Ou será que é a C aí, ó, monitorar possíveis ataques de cibersegurança? Será que é A? Quem acha que é A pode levantar a mão. Quem acha que é a B pode levantar a mão. Olha. Ó. Quem acha que é a C pode levantar a mão. C. Quem acha que é C? Ô, Carolina, eu vou te dizer, hein? Hoje foi Boa. Vou te gabaritado. dizer, hein? Gabaritaram. Acho que eu tenho que melhorar. Eu acho que eu estou pegando leve, sabia? Maravilha, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês. Muito bom. Obrigado pela participação. Sucesso. Na próxima apresentação agora eu vou vir com métricas e entre outros também da LGPD e padrões de segurança, tá bom? Forte abraço a todos. Valeu, Carolina. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Marcelo. E aí, Karine? Agora sou eu. Estão me ouvindo bem? Te ouvindo. Sim. Que bom. Continuando aí, deixa eu baixar aqui. Continuando aqui o tema para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as ações da área de conectividade e segurança e vou trazer para vocês algumas das nossas ferramentas. Eu trouxe aqui o último slide que eu parei na última apresentação, que eram os integrantes, né? A gente tem aí o Paulo Macedo como nosso gerente, o Jean como nosso coordenador, a nossa célula tem o Júlio Moraes como nosso líder, tem eu e o Celso, né? Mais aí na parte de rede de segurança de bordo, o Eduardo Júnior e o Ulisses aí na parte de telefonia. As ações aí da área de conectividade e segurança, né? Aí eu fui pensar, para falar sobre o campo de atuação da gente, não tinha como correr, né? Que eu gosto de trazer um contexto para mostrar para vocês aí onde que a gente realmente atua, né? E não tinha por onde correr, e a não ser falar de um grande amigo nosso aí, que o Júlio gosta bastante de falar dele, que é o modelo OSI, né? Ele é chamado aí de Open System Interconnection, traduzindo aí para o português, interconexão de sistemas abertos. Eu vou falar bem rápido dele, tá, gente? Mas o que ele é? Ele é um modelo que foi feito de referência aí da OSI, que é a International Standard Organization. Ele é bem velhinho, tá? Ele foi criado lá em 1971, mas foi realmente formalizado em 1983. Por que ele foi criado? Lá no passado, tinha-se aí os computadores, e aí começou o pessoal querer se comunicar entre si. Só que essa comunicação não se dava. A gente hoje tem essas comunicações, né? Nós estamos nos falando aqui, né? Mas antes isso era impossível. Por quê? Cada fabricante tinha o seu modo de fabricar, né? As suas peças e tal, e isso não era possível. Era realmente uma bagunça, né? Ninguém se falava com ninguém. E aí os caras falam assim, não, isso não é possível, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. E aí foi aí que eles se organizaram, fizeram um padrão, e o objetivo era justamente esse. Vamos fazer um padrão aqui, gente, para que
esses sistemas de computadores diferentes, de diversos tipos de fabricantes, possam se comunicar. Então, eles fizeram isso. Eles fizeram um padrão onde tinham... vocês vão ver, que eu vou mostrar uma figurinha para vocês, eles têm 7 camadinhas, cada camadinha dela vai ter a sua função, né? Vai ter os seus dispositivos ali em cada uma daquelas funções, né? Daquelas camadinhas, cada um vai ter a sua função, cada um vai ter os seus próprios protocolos. Vou até mostrar para vocês aqui já como é que ele é bonitinho, ó. Olha que padrão bonito, né? E cada uma dessas camadinhas a gente tem lá embaixo, né? Realmente onde vai transitar realmente o dado, a camada física, que é o número 1, a número 2 é a ligação de dados ou enlace, muita gente vai poder ver também que tem enlace de dados que o pessoal fala aí, camada de rede, camada de transporte, de sessão, a apresentação e a aplicação. E cada uma delas, está vendo aqui, ó, onde que está a camada física? Os cabinhos de rede que vocês veem, provavelmente tem na casa de vocês, tem lá na Unimed, quando vocês tinham, né, tem um cabinho de rede lá, vocês veem, está aqui, né? Aí tem lá, na enlace, tem os switches, né, que a gente também trabalha com eles. Na camada de rede tem os roteadores e por aí vai, né? Então, aqui, aonde que a área de conectividade atua realmente, né? Que embora a gente ajude toda essa camada aqui, a gente tem um ponto específico ali nesse modelo OSI que a gente realmente atua. Não é em todas, que às vezes nossos amiguinhos aí chegam para a gente, ó, o servidor tal não está falando com o servidor tal. Aí a gente fica olhando para eles, tá, mas qual que é o IP deles, né? Porque a gente tem um bando de log que a gente tem que ver e os nossos equipamentos, onde é que eles estão? Vou mostrar para vocês. A gente atua justamente nesse bloquinho aqui, né? E aí, olha o que a gente fala aqui, tá bem aqui, ó. A gente fala em IP, né? Então, por isso que às vezes nossos amigos aí falam muito para mim e para o céu. O servidor nome tal, né? Que a gente até brinca, vocês botam um nome bem feio aí no servidor de vocês, né? A gente fala IP, 192, 168, 30 e tal, que bonito isso, né? A gente fala isso. Né? Então, bem mais simples. Então, nossos equipamentos falam isso daqui. Então, a gente atua nesse bloquinho aqui. Então, por isso que eu trouxe isso para vocês, só para a gente mostrar aí aonde que realmente a área de conectividade e segurança atua. É nesse bloquinho, embora a gente ajude em todos esse modelo da camada OSI. E os nossos amigos aí de Windows e tal, de Linux, eles ficam aqui em cima, ó. Eles ficam aqui em cima e a gente fica mais nesse bloquinho aqui de baixo. A gente tem uma subdivisão aqui na nossa área, tá? Conectividade e segurança, mas a gente trata de telefonia, rede de dados e segurança de bordo. O foco aqui é trazer para vocês a parte de segurança de bordo. Mas o que é esse negócio de segurança de bordo? Trazendo um pouquinho aí de referência da física aí, né, da nossa escola, vamos pensar no seguinte. É a referência, tá? Ela é a nossa referência aqui. E o que a gente faz? A gente aqui de conectividade e segurança, né? A Unimed Rio é a referência, então a gente cuida do que vai entrar e o que vai sair da Unimed Rio. E o que é a Unimed Rio? É justamente o que está lá no mundo externo. O que é o mundo externo para a gente aqui? Mundo externo, eu botei ali solicitações entrantes, é justamente o que está lá, os beneficiários cooperados, hospitais, prestadores, quando eles acessam a nossa página da Unimed Rio, ou quando está lá no hospital que vai passar nossa carteirinha, vai pedir alguma autorização para alguma coisa, ou quando eu estou lá, por exemplo, no Sérgio Franco, vou tirar sangue, né? Não vão passar minha carteirinha? Aí, justamente, ele vai chegar e falar assim, tem uma garota aqui, está querendo tirar sangue. Aí, vai passar a carteirinha. E vai chegar justamente aonde? Lá no Unimed vai bater primeiro o quê? Nos nossos equipamentos, da segurança de bordo. E aí, quem vai responder justamente? A gente vai entregar para quem? A gente vai entregar lá nos servidores. Os servidores estão dentro do ambiente interno da Unimed Rio. Eles lá, né, quando a gente passar para eles lá, eles vão fazer todos os procedimentos que tem que fazer e vão responder, essa menina aqui pode fazer exame de sangue?
vai fazer lá as consultas que tem, aí eles vão responder, pode? Pode, beleza. Ó, ela pode fazer exame, então, beleza, vai sair lá a resposta que ela pode fazer. Fora isso, vai ter o seguinte, vai ter as localidades também. Quem está lá no Neolink, nas lojas, no CEPIS, no hospital, navegando na internet, no Google, pesquisando alguma coisa, e os servidores também, né, saindo para navegar na internet, também passam pelos nossos equipamentos. Né? Então, a gente está ali na segurança de bordo, o que entra e o que sai da Unimed Rio. Lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer uma timeline, que eu tenho quase 14 anos aí na Unimed, então eu ia trazer uma timeline para vocês de fatos do que aconteceram aí, do que a gente ganhou, que a Unimed ganhou, né, ao longo desses anos aí. Então, vou trazer aqui para vocês. Não tinha só mato aqui não, gente, quando eu cheguei, tinha coisas aqui também. Em 2009, quando eu cheguei, a gente tinha alguns ativos aqui, né? A gente tinha um faro que já estava com a tecnologia da época, né? Lembra que eu mostrei aquela fotinha que a gente só fala do modelo OSI, que vai até a camada 7? Esse faro, ele trabalhava justamente só ali embaixo, onde a gente estava ali na camadinha de rede, né? Que a gente chama de faro stateful, né? A gente tem uma sopa de letrinha que eu vou falar aqui para vocês. Não se preocupe que ao longo dos nossos encontros eu vou destrinchar para vocês essas camadas de letrinha, essas sopas de letrinhas aqui, mas é só para a gente ter um contexto aqui agora, tá? Essa parte aqui, a gente tinha IPS, que é para a gente ver as intrusões, né? Quem estava tentando aí fazer algumas coisas aqui ruins aqui no nosso ambiente. Aí a gente tinha proxy, processo da internet, anti-spam, que a gente vê a questão aí dos nossos e-mails, link proof, que era um balanceador dos links de internet que a gente tinha. A gente tinha um alert, que é para justamente a gente fazer prioridade aí dos nossos links de internet. O A10, que era um balanceador de aplicações, e o antivírus da época era uma CAF. Aí, eu botei aqui que era responsabilidade de outra, esses que estão com asteriscos assim, era a responsabilidade de outra equipe. De 2010 a 2016, o que a gente teve só na área? Né? Renovações de licença, a gente fez algumas provas de conceitos de FIRE e provas de conceitos de IPS, que a gente tinha aí. Aí a gente teve um marco bem grande aqui, que foi a chegada aí do Paulo, que foi em 2016, finalzinho de 2016. Aí, o que a gente teve aí de ganho, né? Eu falei que eu sentei lá na cadeira dele e disse o que a gente precisava para a área. A gente ganhou esse Next Generation Fire. O que é isso, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha um Fire, na época já estava começando a ficar obsoleto, que ele só falava naquele bloquinho lá de baixo. Esse Next Generation Fire, ele olha aquela camada toda do modelo OSI, ele olha até a parte de aplicação, lá em cima. Então, olha o ganho que a gente teve com a chegada realmente desse Fire aí para a gente, né? A tecnologia foi evoluindo e realmente a gente, com a chegada desse Fire, a gente conseguiu essa evolução aqui para a Unimed Rio. A gente também conseguiu o Umbrella para poder ver a parte da nossa navegação, o N-Connect para VPN, que o nosso era tão obsoletinho, e aí a gente conseguiu essa evolução, o Cisco-Quasi, que eu vou mostrar para vocês hoje. A gente saiu do Exchange, veio para o Office 365, né? Olha que ganho que a gente ganhou disso, né? Saímos dos servidores que eram aqui dentro, fomos para a nuvem. O Sensidia, aí a questão da API, o pessoal aí de soluções conhece bem, que está aqui com a gente. Saímos do antivírus da McAfee, fomos para o da Trend. E de 2019 para 2021, a gente saímos do anti-spam, que era on-premise, fomos para a nuvem, né? Também. A gente teve o upgrade do nosso licenciamento da Microsoft, renovação de licenciamento de todas essas coisas que a gente tem. Começamos a colocar o MFA, que vocês vão ver também, para executivos, e começamos nossas ações de segurança. Mas nem tudo são flores. A gente teve o nosso incidente em 2021. Mas nem tudo são flores, mas a gente teve uma grande oportunidade disso daí. A gente começou a ter aí o MFA, que vocês vão ver o que é, para a VPN, que é operações hoje está testando.
Cloudflare, que é o nosso DNS externo, e o AF, que vocês vão ver ao longo também dos nossos encontros, foi um grande ganho para a gente. A gente teve o MFA para o Correio, que alguns de vocês já usam. A gente teve a implantação do SOC, mudamos nosso antivírus, CIEM, RSLog, Nessus, correção de vulnerabilidade, isso tudo o Alessandro vai apresentar para a gente. E, futuramente, aí a gente vai ter o nosso projeto aí de segurança do banco Oracle, projeto de cofre de senha, MFA para todos aí da VPN, aí, se Deus a gente vai conseguir. Essa é a nossa timeline, quanto a fatos, não argumentos, está aí apresentado para vocês. E agora eu vou começar para vocês aí a apresentar alguma dessas sopas de letrinhas aí que vocês viram, mas que a gente vai tentar destrinchar aí para ficar o mais simples possível para o entendimento aí de vocês. O primeiro deles, que eu acho que fica mais simples aí, que eu acho que é o que a gente mais utiliza, né, no nosso dia a dia, é o anti-spam, que ele está mais aí junto com o e-mail, né? O que ele é? Na verdade, ele é basicamente uma solução que pode ser software, meu gatinho menos, gente, vocês estão ouvindo aí. É uma solução que pode ser software ou hardware, que ele basicamente vai fazer o quê? Ele vai verificar e analisar os e-mails que a gente recebe, né? Ele filtra aí os e-mails, ele vai fazer essa análise, ele pode bloquear, né? E bloqueia, que vocês vão ver aí os números que a gente tem. Mensagens indesejadas, a gente tem parâmetros já nele e regras que a gente também pode estar realizando, né? O que ele protege, né? Phishing, spoofing. Spoofing é quando alguém tenta se passar por alguém que ele não é. Vírus, malwares, essa sopa de letrinha que a gente já vê, esses bichinhos feios que andam por aí tentando pegar peça na gente, né? E lembra que eu falei do pilar CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Eu falei que eu ia tentar fazer um gancho com isso. Aonde que ele se enquadra, né? A confidencialidade, porque ele tem a criptografia nele, e a questão da disponibilidade, porque a gente não tem só um, né? Lembra que não tem nenhum, a gente tem mais de um deles. E algumas informações e números que eu trago aqui para vocês, esse nosso anti-spam, ele é utilizado para a Unimed Rio. A gente tem um domínio também chamado Unimed Rio Responde. A gente também usa ele na Unimed Rio Empreendimentos, no Cefis, na Corretora Green e no Hospital Marcos Moraes. Eu trouxe aqui uma telinha, que a nossa amiga Cláudia está aqui, ela vai bem lembrar. Olha aí, está lá do nosso book, não sei se vocês veem, mas dá uma olhadinha lá. São dados que a gente passa para a Cláudia faz com tanto carinho esse book aí, né, com os nossos dados, aí são os nossos dados da TI está lá, né? Então, isso aí são os dados do anti-spam, né? A gente recebeu, por exemplo, aí em março, em torno de 6 milhões aí de mensagens, dessas aí, 2 milhões e pouco foram de e-mails limpos, né, que a ferramenta entregou para a gente, e 4 milhões e pouco foram de e-mails. A gente bota ali spam, mas era coisas que não deveriam passar aí, né, o que a gente conseguiu bloquear com a ferramenta, evitando que pudesse ser contaminados com malwares e coisas ruins aí. Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês é o MFA da Microsoft. Ele fica mais lá com a equipe Windows e tal, mas eu resolvi trazer ele aqui para a gente... Eu sei que alguns de vocês já usam, né? O que ele é, né? Ele é uma camada de proteção adicional aí para o login. A gente está usando ele para o e-mail, né? Para que ele serve, né? Ele protege aí a organização contra a violação de segurança, né? E o que acontece? Mesmo que a pessoa aí encontre aí a nossa credencial, né? Nosso e-mail e a nossa senha, né? Ele vai precisar o quê? Que tenha essa aprovação aqui, né? Quando a gente vai entrar aí no nosso Outlook, né? A gente coloca lá nosso login, nossa senha, e vem uma aprovação no nosso celular, que a gente coloca lá, ou pode ser um SMS que venha, ou então no próprio um aplicativo que tem da Microsoft, né, que é o Authenticator, até mais ou menos parecido essa carinha que está nessa foto, né? Você aprova e aí dá acesso ao seu Outlook. Hoje, quem está usando a área de operações, a área de soluções, eu acredito aí que em breve toda a Unimed Rio provavelmente vai estar utilizando.
E fazendo um gancho aí com o primeiro encontro que a gente teve, o pilar que ele se enquadra é a parte da confidencialidade. Eu falei também que a gente tem o Duo, né? O Duo é mais ou menos essa carinha aqui que a gente tem lá é um aprovador também. Ele tem basicamente a mesma função do MFA da Microsoft, só que ele é voltado para VPN. Hoje, quem está usando é a área de operações, né? Possivelmente ou vai se estender para de soluções, né? Para eles poderem testar com a gente também, e talvez aí se estenda também para toda a empresa, ou a gente faça uma troca aí para um outro dispositivo. O que é? Se a pessoa tenha a credencial da gente, consiga aí, né, nossa credencial e a nossa senha, ele não vai conseguir acessar a VPN, né? Porque vai precisar dessa aprovação também. E fazendo aquele ganchinho que a gente já está fazendo aí, onde é que ele se enquadra na CIT, na parte de confidencialidade. Outro que eu trouxe aqui para vocês é o Cisco Wise, né? Ele está vendo que ele tem ali o símbolo dele, é como se fosse a digital do nosso dedo, é para isso mesmo, né? A ideia dele é ser realmente um identificador tanto de usuário, vou colocar tudo aqui o textinho para vocês, tanto de usuário quanto de dispositivo, né? Ele ajuda a gente a fazer esse gerenciamento de política de segurança para ter um acesso seguro à rede. Como que a gente usa ele aqui? Quando você faz acesso ao VPN, aí no NConnect, que o da Cisco que vocês têm aí, você coloca o seu login e sua senha, né? Quem pega esses dados, vai lá no AD e tal, para poder ver essas informações, é esse carinha aí. Outra coisa que ele faz também, mais para a gente aqui eu botei telecom, mas é conectividade e segurança, ele controla o nosso acesso aos dispositivos, a switch, a Fire e tal, ele vê as nossas credenciais para dar acesso, ele audita a gente também, o que a gente faz nos nossos switches, né? Ele controla isso, o que a gente pode fazer e o que a gente fez, né? Para depois, assim, quem foi que deu esse comando aqui no switch? Aí não tem essa de falar, não foi eu, tá tudo logado lá nesse carinho. Outra coisa que ele faz também é o controle da rede wireless corporativa lá no Neolink, né? Principalmente lá o pessoal da diretoria que usa lá no Neolink, principalmente, e o pessoal aqui que usa bastante, né? O pessoal da Top-Down, Top-Down, MXM de vez em quando, é o controle de acesso a VPN de terceiros, né? Ele faz a postura. O que é isso, né? Eles vão acessar a nossa VPN, só que ele verifica antes se o Windows dessa pessoa ele está com Windows 10, se ele está atualizado, se ele está com antivírus e tal. Então, isso que a gente chama de postura. Se ele tiver com tudo isso ok, ele realmente deixa a pessoa entrar. Se ele não tiver, não entra, né? E aí a pessoa tem que resolver esse problema dela lá, atualizar, e aí sim ele consegue acessar a rede. Então, a gente usa o Cisco Wise para isso. Ele protege aí a rede contra acessos indevidos. E qual pilar que ele está, ele se enquadra em todos eles: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Estou terminando, tá, Alessandro? Rapidinho. Falo só o último aqui, que todo mundo já viu, nossa amiguinha aqui, vocês conectam a VPN com ele, né? Ele é justamente isso, para dar o acesso à VPN, né? A gente usa aqui o NConnect, né? O acesso dele é bem importante, que ele é criptografado, né? E ele tem um dado aqui bem importantezinho aqui, que é esse daqui de baixo, ó, que ele diz sempre que o Umbrella está ativado, porque ele está protegendo o nosso acesso à internet também, e ele diz aqui, só para mostrar para vocês aqui qual pilar que ele está, é de confidencialidade por causa da criptografia dele, e protegendo aí o nosso acesso à internet. Alessandro, estou te entregando, obrigado aí, pessoal, pelo apoio de sempre, desculpa qualquer coisa, e é isso. Valeu. Obrigada, Karine. Beleza, Cacá, valeu. Vamos lá, pessoal.
trazer para vocês aqui, né, a nossa apresentação do SOC hoje. Então, a nossa apresentação de hoje ela vai falar sobre um pouquinho da atuação do SOC, né, em relação a esse ambiente de segurança. O legal disso tudo é que o SOC está inserido em todas as áreas, ou seja, vendo a apresentação da Cacá, do Marcelo, a gente está embutido ali, né? A gente está junto ali, né? E não poderia ser diferente. Então, vocês vão ver. Na nossa agenda de hoje, a atuação do SOC. Quando a gente fala de atuação do SOC, a gente está falando nas ações de segurança, né? Ações de segurança essas que foram estrategicamente adotadas ali para controlar, evitar algum risco ou ameaça ao nosso ambiente de TI da Unimed, né? Quando a gente fala do ambiente de TI da Unimed Rio, a gente fala de cooperativa, de empreendimentos e do Marcos Moraes. Essas ações a gente teve alinhamento das nossas torres, né? A gente sentou com algumas pessoas das torres aí, tanto de Windows, Linux, de Telecom, não só para identificar, não só para planejar, assim como na atuação. Eles são peças importantes para o SOC, né? Eles atuam, eles planejam junto com a gente, e então as nossas torres aí são peças fundamentais para a gente botar em prática as nossas ações de segurança. Quando a gente fala nessas ações, a gente dividiu as ações, na verdade, a gente conseguiu identificar e mapear 65 ações de segurança, a gente dividiu em camadas, né, em 4 camadas. Essas camadas foram divididas em proteção de ativos. Quando a gente fala de proteção de ativos, a gente está falando de hardware e software, né? A gente também fala na proteção de acesso, e aí a proteção de acesso é a forma de acesso, né? Como vai ser dado o acesso seguro a essas pessoas, né? E aí também fala de credenciais, enfim, a proteção de acesso. Quando a gente fala em proteção de dados, aí até uma brincadeirinha ali, são os dados da empresa, né? Que hoje, como a Cacá falou na última apresentação dela, é considerado o petróleo do mundo, né? Os dados de uma empresa. A gente também fala na nossa gestão do ambiente, que nada mais é o que o nosso dia a dia do SOC aí é o nosso monitoramento, as nossas ações em cima das nossas ferramentas. Então, essas ações foram divididas aí nessas camadas. Importante dizer que essas ações, nós temos ações que elas são identificadas, mas podem não ter sido iniciadas por algum tipo de situação, ou por recurso, ou porque não está no tempo adequado da gente colocar em prática, mas nós temos ela no nosso radar, nós sabemos que elas serão executadas, e também nós usamos o critério, né, de criticidade e prioridade para identificar e para poder atuar no que vai ser primeiro, no que vai ser feito depois. Né? Quando a gente fala na proteção de ativos, eu trouxe algumas aqui para vocês, né, ações, né, que no caso aqui a Discovery de rede. O que é isso? É a descoberta de equipamentos na rede. A gente está sempre monitorando o nosso ambiente para saber se alguém espetou alguma coisa que não estava dentro do compliance ou que não é nosso. Enfim, a gente está sempre com esse olhar no ambiente. A gente fala também no Agente Cortex, que é a nossa principal ferramenta aí de monitoramento e de antivírus da empresa. A gente fala de servidores e de estações. Essa ferramenta está sempre monitorando todo o movimento que é feito dentro das máquinas do grupo. Né? A gente fala de atualizações de segurança. Atualizações de segurança são aquelas atualizações de correções de bugs que às vezes a Microsoft lança, ou que alguma plataforma de software lança aí para corrigir um problema. A gente está sempre antenado nisso, né? A gente está também usando aí, acompanhando a ativação do plugin do Umbrella, que a Karine acabou de mostrar ali, né, no finalzinho, lá naquela parte lá do nosso acesso VPN, só que acompanha isso de perto. As ativações do MFA, que é o nosso multifator aí, né, de autenticação. Também estamos atuando na ativação do Cisco Duo aí, que deve se expandir para outras empresas do grupo. Atualização dos sistemas operacionais, ou seja, aquele sistema que está ficando obsoleto, que vai perder o seu suporte, a gente procura estar apoiando aí, tentando identificar isso o mais rápido possível, sinalizando para as torres. Perdão. Atualização de banco de dados, que é uma das ações também que a gente já tem
no foco e já tem equipes atuando. Separação das redes, que a gente hoje trabalha com redes produtivas e não produtivas, né? Alguns aí devem conhecer aqueles servidores INVI, aqueles servidores PRD, né, que são os produtivos, os INVIs não são produtivos, o HMG, que são homologações não produtivos, a gente tem um projeto para isso também. Quando a gente fala em proteção de acesso, a gente já mapeou algumas coisas do tipo revisão dos logins de administrador, ou seja, do domínio dos servidores, de estação de trabalho, né? Quem é que tem esse acesso? Essa pessoa tem que ter, então a gente tem esse trabalho em andamento, que é a revisão disso. A revisão do Active Directory, né, para estar compliance aí com as notificações aí que a gente tem a PwC como nossa consultoria, então eles fazem um trabalho conosco ali, demonstram algumas coisas ali de melhorias, a gente tem esse acompanhamento, né, revisão de contas que são logins genéricas, ou seja, existem aquelas contas que às vezes é o nome do setor, tá bom, quem é que usa, quem é que é responsável, essa conta tem que estar ativa, a gente tem esse trabalho em acompanhamento, as revisões de contas corporativas, né, que também são contas, por exemplo, você tem um e-mail lá com nome financeiro, tá bom, quando chega esse e-mail, ela vai para quem? Vai para essa e essa pessoa. Por quê? Porque pode acontecer daquele e-mail ali receber alguma coisa, um phishing da vida, né? E a gente saber para quem que aquilo ali pode estar atingindo, né? Então a gente tem esse mapeamento ali. A revisão dos grupos, né, de administradores, tanto para Windows, Linux e banco de dados. A revisão do mapeamento de rede corporativa, o que é isso? Quando eu logo, eu tenho acesso a esse diretório, a esse diretório, a esse diretório. A gente tem um projeto também para poder rever isso, para ver o que está ativo, se é funcional, enfim, todo esse trabalho. A política de revisão do workplace, né? Revisão e configuração de geolocation. O que é a geolocation? É da onde está vindo aquela pessoa. Esse acesso que está sendo feito dentro da empresa, ele é liberado daquele determinado local, daquele país? Então, a gente tem esse trabalho também, junto com o pessoal de telecom. E a revisão de NAT. Quando a gente fala das revisões de NAT, o que é o NAT? Você está na rua, ou o beneficiário está na rua, entrou no Top Saúde, sei lá, entrou numa aplicação nossa, na página da Unimed, quando ele entra na página da Unimed, automaticamente tem um servidor aqui dentro do nosso ambiente provendo isso, dando informações a ele. Então, a gente, ou direcionando o acesso dele a alguma máquina aqui. Então, isso a gente está revisando também, né? Sempre atentos a essa parte de segurança. Na parte de proteção de dados, o que a gente tem identificado? É o controle do backup dos servidores, né? Quando a gente tem os servidores, tem os Citrix, enfim, a gente tem os servidores e a gente tem que ter esse controle de backup aí dos servidores. Um bom exemplo disso aí foi conseguir voltar lá na época do evento, em função disso aí, por ter esse controle aí. Foi muito positiva a volta, foi rápida, né? O pessoal que estava nessa época, eu não estava, mas eu tenho conhecimento aí, o pessoal conseguiu retornar com um ambiente de segurança muito em função desse ponto aqui, que é extremamente importante, né? A parte do controle de backup do Office 365, esse é um projeto, aí eu posso dizer que é uma coisa desejável nossa aí, a gente tem isso mapeado também. A parte de controle de backup dos arquivos de rede, né? Alguns de nós aí já devem ter precisado dos arquivos, a gente está inserido nisso. A revisão da política de backup também, né? Que está sendo feita, tem o Rodrigo aí atuando nessa questão aí, está fazendo todo esse trabalho aí nessa parte de backups aí. E a gente também tem planejado aí a criptografia de todos os bancos de dados. Vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa gestão do ambiente. O que é isso para as ações de segurança do SOC? Está muito focado no nosso dia a dia, ou seja, são ações que, independente se é projeto ou não, o SOC tem que fazer e faz todo dia, que são a gestão, aí eu trouxe algumas aqui, né, que é a gestão de alarmes e incidentes. Quando a gente fala disso, a gente está falando da ferramenta Cortex e do Azul, né, do ASO, né? Eles são duas ferramentas que nos auxiliam no dia a dia para monitorar o ambiente, saber o que está acontecendo, conseguir dar resposta rápida a alguma possível ameaça. Essas duas ferramentas que nós vamos falar mais na próxima
apresentação. A gente também está falando da gestão de vulnerabilidades, que é justamente identificar ali o que tem de ponto fraco, o que pode ser um gap dentro do nosso ambiente. A gente tem a ferramenta que é o Nessus, né, que foi adquirida pela Unimed aí no ano passado, que nos ajuda bastante nisso. Ela consegue rastrear muita coisa para a gente aí, nos auxilia com relação à vulnerabilidade e a correções dessas vulnerabilidades. A gente também trabalha aqui com documentações diversas, ou seja, o SOC tem criado documentações, né, para poder estar compliance aí com algumas normas. Então, nós hoje, eu vou dar exemplo aqui de 2 documentações que nós já temos, que é o documento, que é o processo operacional do SOC, ou seja, que é tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, como é que o SOC atua, a forma de atuação do SOC, e a gente tem o do processo de gestão de vulnerabilidade, que é desde o início de como você identifica uma vulnerabilidade, como é tratado, tem todo um documento disponível aí com esse processo e é atualizado sempre que a gente vê a necessidade. A gente também tem um monitoramento constante do ambiente, que as 3 ferramentas aí, o Cortex, o ASO e o Nessus, nos ajudam nisso, né? Além delas nos ajudarem a corrigir problemas, elas ajudam a identificar onde tem problema ou uma possível fragilidade, elas nos ajudam nisso. Também a gente tem as revisões de processos, né, que tem no nosso planejamento para colaborar, principalmente com o olhar de segurança, se tem alguma coisa a melhorar, é aquela famosa melhoria contínua. Já sabendo disso tudo, a gente tem a atualização do acompanhamento e acompanhamento dos indicadores. Ou seja, em cima de tudo que eu falei até agora e das ações, a gente consegue ter medidas, indicadores, né, que conseguem nos dar uma visão de como está a saúde da empresa. Ou seja, também nos permite a direcionar, no caso do Jean, do Paulo, né, a direcionar os esforços, né? Então, esses indicadores aqui, eu posso ter ação que eu posso fazer durante a madrugada, porque o SOC trabalha 24/7, e aí, pô, como é que eu consigo? Será que eu consigo? Então, o indicador me diz, ele consegue me dar uma medida do que eu consigo movimentar em termos de ação, quando que eu posso executar, se o final de semana é melhor, se a noite é melhor, enfim, os indicadores nos dão essa visão, nos ajudam a tomar algumas ações em relação a quando e como fazer. Tá? Um bom exemplo disso é a atualização dos servidores aí em questão de segurança. Hoje, o SOC apoia a Torre Windows nessas execuções de segurança durante a madrugada, porque a gente viu que nesse horário a gente consegue ter uma possibilidade de apoio muito maior do que durante o dia. Né? Falando um pouquinho de números, a gente conseguiu identificar aí 65 ações, né? Identificamos, mapeamos 65 ações. A gente precisa ter em mente que a gente dividiu em 4 camadas, né? Essas camadas também, que é muito importante, elas estão para os 3 ambientes: cooperativa, empreendimentos, Marcos Moraes. E quando a gente fala nos 3 ambientes, a gente está falando dos colaboradores em home, dos colaboradores presencial, né? E dos fornecedores, que a gente também tem ação de apoio a fornecedores, né? De acesso seguro dentro da empresa, enfim. A gente também atua em cima disso. Novamente, essas ações com o apoio das torres, planejando e executando. Descendo um pouquinho mais, nós temos ações que são diárias, semanais, mensais e sazonais. As sazonais são aquelas que eu só posso fazer daqui a 4 meses, ou então eu só posso fazer quando é liberado um patch novo, e normalmente demora 6 meses, demora 1 ano, então são as ações sazonais. Hoje nós temos atualmente 23 ações em andamento ou que foram finalizadas e esperam o próximo ciclo. Nós temos 23. Isso é um número que eu considero expressivo, porque a gente está falando de cooperativa, empreendimento de Marcos Moraes. E a gente tem ações com avião em andamento, né? Então, você atuar para corrigir alguma coisa ou colocar em prática alguma coisa que já está em funcionamento, tem que ser planejado, tem que ser com cuidado. Então, é um número bastante expressivo, né? E a gente conseguiu, em cima disso, né, classificar por criticidade e prioridade, para saber em que ações a gente atuaria primeiro, né, e colocaria em prática. Vou falar um pouquinho mais também da gestão do ambiente. Tá? Quando a gente fala na gestão do ambiente aqui,
na gestão do alarmes e incidentes, o Cortex é a nossa ferramenta. Ela é a principal ferramenta do SOC aí, né, para esse tipo de controle e apoio de segurança no ambiente, né? Ela é responsável pelo nosso antivírus e pelos movimentos aí de riscos e ameaças dentro do ambiente. Certamente todo mundo aí, perto do seu reloginho, tem aquele símbolozinho lá, que é o agente do Cortex. Esse cara, ele está de olho no nosso ambiente, na nossa máquina, né? Então, quando ele detecta alguma ação, algum movimento executado por nós, ou alguma ameaça ali, algum ponto de risco, ele sinaliza e a gente consegue atuar. A gente falou também das vulnerabilidades, e aí a gente tem o Nessus, que é a principal ferramenta de busca, né, por essas vulnerabilidades, é uma ferramenta também que nos auxilia aí para descobrir ativos no ambiente, e a nossa principal ferramenta é responsável aí pelo scan mensal aí realizado pela PwC, que é a nossa consultoria em segurança. Eu falo também das documentações diversas ali, né, que a gente já mostrou com relação ao documento do SOC, que é a nossa ação aí do dia a dia do SOC, a ação de vulnerabilidade. Na próxima reunião aí, na próxima apresentação, eu vou destacar um pouquinho mais disso ali. Tem os indicadores, né? Quando eu falo de indicadores, tem os indicadores do SOC e os indicadores ali de vulnerabilidade que a gente controla, que a gente atua diariamente com as nossas equipes aí, fazendo as correções, né, dos pontos de fraqueza. Em cima disso tudo, o Marcelo já falou sobre isso aí, todas as nossas ações e as nossas ferramentas estão pautadas nesses frameworks aí, alinhadas a esses frameworks, né? O RIPA aí é o framework mais alinhado à área de saúde, né? Ele complementa a LGPD, né? E a gente tem o apoio do nosso escritório de projetos, o Rodrigo e o Marcelo nos apoiam em relação a isso, e a gente também tem a base lá, o Gartner como base aí também para apoio em cima disso. Vou falar um pouquinho do que essas ações aí trazem, né, de valor, né, para a empresa, que agrega de valor da empresa. Eu trouxe dois pontos que eu considero extremamente importantes, que é o ambiente seguro. Quando a gente fala num ambiente seguro, a gente fala num ambiente que é confiável, que é íntegro, né? E o outro ponto, a gente fala no ambiente disponível, né, na disponibilidade do ambiente. O que é essa disponibilidade do ambiente? É o colaborador estar ali disponível para um ambiente pronto e disponível para ele trabalhar e que, consequentemente, ele acaba tendo a influência na ponta, que é o nosso beneficiário, é o cara sendo atendido no hospital, numa PA, entendeu? É um plano sendo adquirido por um beneficiário e os sistemas aí disponíveis, os setores a pleno vapor funcionando. E, para finalizar isso, eu vejo o SOC como essa pecinha que está sendo encaixada ali, na parte de receita da empresa, né? Então, quando essa engrenagem está funcionando, quando tem essa confiança e essa disponibilidade aliada à integridade aí, a gente está agregando ali a receita positiva da empresa. Um ambiente parado é uma perda de receita enorme, o Marcelo já mostrou ali, né, em números. Então, o SOC ele é uma peça dessa engrenagem de receita aí. Para isso, pessoal, para essa semana é isso. Na próxima semana a gente vai entrar na parte das 3 ferramentas, né? Um tempo um pouco mais curto, mas a gente vai atuar nessas ferramentas. Eu e a Karine e a Carol, a gente fechou para a última semana aí a parte do quiz, né? Nós não fizemos essa semana porque a gente está preparando algumas coisinhas para a próxima semana. Eu quero agradecer a todos aí, obrigado. Obrigada, Alessandro. Show de bola. Eu queria comentar um negocinho, Carol, se você me permitir. Rapidamente, que a gente já ultrapassou aqui nosso horário, hein, Rodrigo? Não, primeiramente, todos de parabéns novamente, né? Acho que realmente foi o que o Jean falou, é ouro que a gente está recebendo, porque a gente tem um acesso a essa informação, né? É fundamental. Eu só ia complementar uma coisinha no final de valor, né? Se você pensar que a multa sobre uma LGPD é de 2% sobre o faturamento, a Unimed, no balanço passado, faturou em torno de 6 bilhões de faturamento. Então, se você aplicar sobre uma proporção, né, é claro que isso tem várias
desdobramento, nós estamos falando de 2% sobre 6 bilhões. Então, é uma conta maluca, né? Você não está preparado, diz, é caro esse negocinho de software aí, só, olha, você não sabe o que é caro, né? Caro é outra coisa, é tomar uma multa com essa rigor da lei, né? O que eu ia dizer, e eu ia fazer um pedido, né, na apresentação, nós estamos sobre a auditoria, e eu tive a auditoria o Marcelo pode me ajudar, qual que é a empresa que está nos auditando aí, Marcelo, externa? Deloitte, né? E nós tivemos uma devolutiva, onde a pessoa que está orientando isso, disse que a gente disse que precisava de mais evidências, né, sobre esse nosso tratamento justamente de monitoramento de indicadores de risco, né, e que está muito pouco. Aí, depois dessa apresentação, eu diria o seguinte: inocente, né? Mal sabe ela o que a gente tem aí como arsenal aí para mostrar, porque foi coisa para caramba, né? Então, o que eu ia pedir para vocês, os três aí, é me mandar aberto, tá? .ppt, as apresentações, porque eu vou anexar como materialidade e evidências, tá? De que a Unimed Rio,